Então, hoje a gente vai falar de prisões, certo? E em seguida, pessoal, eu não sei se vai dar tempo, mas a ideia é que logo que a gente trate do tópico de prisões, a gente já comece a colocar a mão na massa, certo? Então, eu já publiquei hoje no AVA um material que é suficiente para a gente começar, ao concluir a nossa conversa de hoje, a gente começar a prática, né? Então, haja visto que até agora a gente só conversou, não botou a mão na massa. Mas vamos lá. Professor, Oi, Ana Lourdes. essa atividade que tem lá no AVA, a atividade caso 1, né? Vai ser feita em sala, é? É feito em sala, é. Eu faço, a gente faz de forma colaborativa, né? Certo. Porque é a primeira peça que vocês vão fazer, teoricamente, né? Então, a não ser Tá, aqueles que já fazem estágio, então a gente faz passo a passo. tá bom, obrigada. Então vamos lá, pessoal. Então a gente vai, na verdade, não vai ser uma aula extensa falando todos os aspectos que envolvem prisões, mas quando fiquem logo cientes do que eu estou falando aqui, de prisão cautelar ou prisão em flagrante, né? Certo? Haja visto que a gente ainda está naquela fase pré-processual. Então, estabelecendo aqui um conceito de prisão, a gente tem que prisão seria a privação da liberdade de locomoção, e aí observem, né? As duas situações que são possíveis, obviamente tem uma exceção, que é por ordem escrita da autoridade competente, no caso, o juiz, né? Ou em caso de flagrante. Então, a gente vai ver todas as situações de flagrante, assim como a questão das prisões que são realizadas por ordem escrita, que são os mandados de prisão. Ainda é bom a gente falar um pouco sobre o conceito de liberdade provisória, que seria a colocação em liberdade do indiciado ou réu legalmente preso por não estarem presentes os requisitos para a custódia cautelar. E quando se fala em liberdade provisória e custódia cautelar, especificamente a gente está falando de prisão preventiva, né? E eu coloco esse conceito aqui de liberdade provisória logo no começo, porque, a meu ver, é um termo muito equivocado, porque ninguém tem a liberdade provisória, né? O que é provisório é a restrição da liberdade. Então, é uma situação natural e comum ao ser humano a liberdade. Essa é a regra. Então, a restrição dessa liberdade é que é a exceção. Então, o termo cunhado aí desde da elaboração do Código de Processo Penal em 1940, a meu ver, é equivocado. Isso já vários doutrinadores batem nessa tecla também. Quais são as regras gerais em relação à prisão, né? Então, mediante ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária, com exceção da prisão em flagrante, certo? Então, essas regras gerais vão se aplicar tanto no que se refere às prisões cautelares, a preventiva ou a temporária, quanto à prisão em flagrante. Respeitada aí a questão do período diurno e noturno, quanto à inviolabilidade do domicílio, que é uma garantia, um direito fundamental previsto no artigo 5º, inciso 11, obviamente, fazendo-se a exceção aí da prisão em flagrante, né? Certo? Então, quanto ao flagrante, abre-se uma exceção em relação a essa questão da inviolabilidade do domicílio. E observar também que, em relação à possibilidade do emprego de força, nós temos
uma súmula vinculante. Essa súmula vinculante, número 11 do STF, ela faz menção ao regramento sobre a utilização de algemas, certo? Quanto à prisão em flagrante, o que nós temos? A prisão em flagrante, pessoal, flagrar, né, significa queimar. O que está em flagrante é aquilo que está queimando, né? Então, as regras do artigo 302, elas alcançam esse conceito, né? O crime que está sendo cometido ou acabou de ser. Então, os incisos do artigo 302 vão trazer exatamente as hipóteses em que pode ser efetuada a prisão em flagrante, certo? E somente essas hipóteses podem autorizar. Outras hipóteses, nós poderemos ter aí uma prisão em flagrante ilegal que acarretaria aí o relaxamento dessa prisão. Então, quais são os tipos de flagrante que trazem, que são... A gente vai ver tipos de flagrante do 302, que são as espécies de flagrante, os tipos de flagrante do 301, que aí depende de quem efetua a prisão em flagrante, e vamos ver alguns conceitos elaborados pela doutrina do que nomeia alguns tipos de flagrante, alguns sendo possíveis, alguns sendo legais e outros sendo ilegais, né? Então, vamos lá para ver o que traz logo o artigo 302 com as espécies de flagrante. Então, nós temos no inciso 1 e 2, chamado flagrante próprio, real ou verdadeiro. No inciso 3, o impróprio, irreal ou quase flagrante. E no inciso 4, o presumido, ficto ou assimilado. Então, nós vamos ter exatamente como está no primeiro tópico aí do slide, né, que está sendo cometido ou acabou de ser. Então, o flagrante vai acontecer admitido, né, nessas hipóteses do 302, ou seja, alguém presencia o outro, um sujeito A esfaqueando B. O sujeito A está em delito, está cometendo delito em flagrante. Acontece que existem situações em que não há visualização da prática do delito, mas se presume, né, ou se pode intuir que foi aquela pessoa que cometeu o crime. Então, vamos supor que você entre numa sala e veja uma pessoa esfaqueada, deitada no chão, e alguém segurando a faca. Você não viu o crime ser cometido, mas essa situação, por si só, ela pode ser deduzida como aquela pessoa sendo o principal suspeito do caso, mesmo que ele esteja tentando ajudar, né, aquele esfaqueado. Então, seria a situação de quase flagrante. E ainda podemos ter, por exemplo, situações, vamos supor, que um determinado local tenha sofrido um furto. E momentos depois, a polícia encontra uma pessoa na rua com os objetos furtados. Ora, ninguém viu essa pessoa praticar o delito do artigo 155 do furto, mas presume-se, né, que essa pessoa esteja envolvida no fato, porque logo depois ela estava com os objetos do crime. Pode até ser que ela não tenha praticado o crime. Vamos supor que quem praticou o crime se desfez, os objetos ela achou. Ou pode até ser que ela tenha praticado outro crime. Então, ela tenha comprado o produto roubado. Aí, no caso, estaria praticando um outro crime de receptação, certo? Mas aí, mesmo essa situação, a gente enquadra
nas hipóteses em que o artigo 302 admite o flagrante, certo? E aí vejam só, pessoal, quando não há uma situação de flagrante prevista legalmente, certo? Diz-se que essa ilegalidade da prisão em flagrante ela é material, certo? Quando não é cumprido as formalidades que a gente viu na aula passada, e vai repetir hoje mais resumidamente, a autoridade policial não cumpre aquelas formalidades, né? Se pedir, entregar nota de culpa, recibo de entrega do preso, as comunicações de praxe em 24 horas. Disse que a ilegalidade é formal. E não importa se essa ilegalidade seja formal ou material, certo? O meio de se atacar essa ilegalidade, certo? É um pedido de relaxamento de prisão. Então, o relaxamento de prisão serve para quando há ilegalidade na prisão. Ainda, o próprio Código de Processo Penal traz situações em que é mais já está mais ligado ao próprio procedimento ou a quem pode efetuar a prisão em flagrante, que é o conteúdo do artigo 301. Então, nós temos no artigo 301, a segunda parte, o chamado flagrante compulsório obrigatório, que é o flagrante que deve ser efetuado pela autoridade, né? Então, se a autoridade policial presencia a ocorrência de um crime, ela tem por obrigação realizar a prisão em flagrante. Enquanto que o próprio 301, na sua parte inicial, certo? Trata do flagrante facultativo, certo? Então, qualquer do povo, né, que tenha coragem ou loucura o suficiente, né, pode efetuar uma prisão em flagrante, né? Tipo assim o Batman, né? Sai por aí prendendo o povo, cometendo uma série de crimes e ilegalidades, né? Ok? Então, é uma faculdade, certo? E o Tiago está perguntando se há um tempo limite para logo depois. O código não traz esse tempo, né? Então, alguns doutrinadores tentam definir momentos depois ou tempo depois como algo que seja mais curto, mais demorado, né? A questão enquanto a Sâmia diz, enquanto ele estiver sendo procurado. Aí, no caso, Sâmia, não seria procurado, né? Seria perseguido, né? Porque uma pessoa foragida, ela pode não estar, por exemplo, alguém tem, não é um caso de flagrante, é um caso de prisão por mandado, e a pessoa está foragida, né? E ela está sendo procurada, mas não está em situação de flagrante. Então, o correto seria utilizar enquanto ela está sendo perseguida. Aí, enquanto ela está sendo perseguida, não há prazo, né? Então, seria tempo indeterminado aí. E aí, pessoal, a gente tem ah, alguns conceitos que são elaborados doutrinariamente. Alguns são admitidos como espécie de flagrante, porque realmente se encaixam na previsão ou do artigo 302 e até em outras legislações, como, por exemplo, a Lei 2.850, que é a Lei de Crime Organizado, que são aceitos, né, são legais. Outros não, né? Obviamente porque há uma ilegalidade na própria ação daquela pessoa, da pessoa que, por exemplo, que provoca a conduta ilícita. Deixar passar aqui esse caminhão. Uma dessas
desses conceitos, né, é o que se chama de preparado, provocado, delito de ensaio, delito de experiência, delito putativo, que, na verdade, é uma modalidade de crime impossível. Então, nessa hipótese, não é admitido o crime, o flagrante. Certo? Então, por exemplo, se alguém bate na porta de o policial bate na porta do traficante. Esse exemplo é bom porque não há o flagrante e há o flagrante ao mesmo tempo, né? O policial bate na porta do traficante e pede para que ele venda droga. O policial está provocando a ação do traficante, certo? Então, na modalidade vender a droga, né, fornecer a droga para terceiro, não há flagrante, porque há provocação por conta do agente policial, certo? Então, por que eu disse que esse exemplo é bom? Porque ele não é flagrante e é ao mesmo tempo. Porque quando eu falo que não pode haver a prisão em flagrante, eu estou falando especificamente em relação à conduta que foi provocada, né, que é a venda da droga. Mas, como o artigo 33 da Lei 11.343 é um tipo múltiplo alternativo, né, que tem 18 verbos, dentre eles, manter em depósito, né, o flagrante pode ser dado porque ele guardava a droga, certo? Para fornecimento a terceiro, certo? Então, por isso que eu digo que o exemplo é bom, porque tanto ele é quanto não é. Ele só não é flagrante porque ele é provocado, preparado, em relação à venda. Mas aí você tem mais 17 verbos para escolher a prisão em flagrante do traficante. A gente também tem... o Tiago está falando da classificação do crime como plurinuclear. Plurinuclear é a classificação do crime de ação múltipla, né? Então, quando há vários núcleos no tipo, né? Por isso que é plurinuclear. E seria alternativo, né? Só para, já que o Thiago provocou a revisão do direito penal, seria alternativo porque os 18 verbos previstos no artigo 33 da Lei 11.343, se praticados, mesmo que o agente pratique os 18 em um mesmo contexto fático, ele responderia apenas por um crime. Por isso que se chama tipo múltiplo alternativo. Em contraponto aos crimes múltiplos cumulativos, né? Aqueles que são plurinucleares, tem mais de um núcleo, mas que, havendo a prática de mais de um dos verbos, há, na verdade, concurso material de crimes, como, por exemplo, o crime do artigo 342, que é um crime contra o estado de filiação, crime contra a família, que é o parto suposto, registrar filho alheio como próprio e supressão ou ocultação de direito inerente ao estado civil, algo desse tipo, certo? Só para exemplificar aí a provocação do Tiago. É importante, pessoal, que vocês sempre revisem a parte geral do Código Penal, porque 60% do exame de ordem, certo? No que se refere a direito penal, versa só sobre a parte geral, certo? Então, se você conhece a parte geral, pelo menos 6 questões de direito penal você já garantiu. O resto vai se espalhar, ou seja, 40% vai se espalhar em um universo muito maior, que além de ser a parte especial, a legislação extravagante, né? Que
é quase sem fim. Então, a gente tem que ser esperto, né, quando vai fazer esse tipo de prova, né? E focar no que é mais cobrado. Porque não tem uma pretensão de saber tudo, certo? Vocês podem até conseguir, eu não estou duvidando, não. Mas é muita pretensão, né? Vamos lá, seguindo. Já o flagrante esperado, né, também é uma construção doutrinária, esse sim é admitido. Não há qualquer ação por parte do. Eu vou considerar o flagrante obrigatório, né, da autoridade policial. Não há qualquer ação da autoridade no sentido de induzir alguém a praticar o crime. Simplesmente, vou dar o mesmo exemplo do traficante. Ele fica aguardando que alguém vá espontaneamente comprar a droga e, no momento da venda, ele dá voz de prisão. Nesse caso, o flagrante pela venda é possível porque foi espontâneo, né? Não foi provocado. Existe uma questão, pessoal, em relação ao flagrante obrigatório, que é a segunda parte do artigo 301, que é mitigado pela lei do crime organizado, a lei 2.850, de 2013. Isso eu nunca vou me esquecer, essa data. Isso é até o mês que entrou em vigor, em agosto, porque fez eu repetir uma aula. Tinha dado uma aula sobre uma coisa, entrou em vigor, mudou tudo. Que é o chamado flagrante prorrogado ou retardado. Então, é previsto pela lei de organização criminosa e tem o objetivo, pessoal, de fazer com que, por exemplo, em uma organização criminosa, a autoridade policial não esteja obrigada a efetuar o flagrante no momento em que o crime acontece. Então, há a possibilidade dela aguardar, né, dela prorrogar, dela retardar essa prisão em flagrante com o objetivo, por exemplo, de prender o maior número de participantes da organização criminosa. Então, essa é uma previsão da Lei 12.850 de 2013. E aí há um outro também, espécie de flagrante, esse não é admitido porque, na verdade, quem pratica o crime é a própria autoridade, né? Que é o chamado flagrante forjado, fabricado, maquinado ou ungido. Na verdade, aqui não há um delito sendo praticado, né? Aliás, há, mas pela autoridade. Um exemplo é quando, em uma revista pessoal, a autoridade coloca droga, né, no bolso daquela pessoa e incrimina ele por porte de droga, né? Então, isso seria chamado flagrante forjado, que não é, obviamente, não é admitido, né? Nós vimos, pessoal, na aula passada, o auto de prisão em flagrante. Aqui nós vamos rapidamente só rememorar aquilo que a gente viu, né? Nós não vamos ver os documentos, como a gente viu na aula passada. A gente vai rememorar, né, esses documentos e o que é obrigatório. Veja só, eu disse, isso não esqueçam, é importante, que quando nós temos uma prisão em flagrante que não obedece o que está disposto no artigo 301 e 302, certo? Nós temos aí uma ilegalidade material, né? Quando o auto de prisão em flagrante, ou seja, o procedimento da prisão em flagrante, ela não obedece à lei, aí nós vamos ter ilegalidade formal. E só repetindo o que eu disse anteriormente, não importa se a ilegalidade é formal ou material, caberá, nesse caso,
certo? Diante da ilegalidade, o relaxamento da prisão. Então, a gente viu, né, naqueles documentos, que o delegado de polícia vai entrevistar as partes, né, o condutor, testemunhas, conduzido, a gente viu todos os documentos. Quem não viu ainda, está disponível no AVA, né, no material didático, inquérito policial. O delegado de polícia vai ratificar o flagrante, né, considerando aí o princípio do indúbio pro sociedade, porque muitas vezes alguém é levado à presença da autoridade, certo, policial, né, que o delegado de polícia, mas chegando lá constata-se que nem crime é, certo? Temos a oitiva do condutor, e aqui só esmiuçando, botando onde é que está o fundamento legal para essa formalidade, né? A oitiva do condutor, o fornecimento de recibo de entrega do preso, a gente viu também na aula passada, a oitiva das testemunhas, mínimo duas, sendo que o condutor pode funcionar como uma, e a assinatura em termo próprio, os termos também estão no documento que a gente viu na aula passada, tá disponível para vocês. Ainda, pode ser que não hajam testemunhas acerca do fato praticado, né, que é tido como crime, mas se isso ocorrer, então deve haver duas testemunhas que presenciem a apresentação do preso à autoridade policial. Ainda fundamentado no artigo 304, o interrogatório do acusado, certo? Aí é lavrado o auto de prisão em flagrante com a assinatura da autoridade do conduzido, né? Ou seja, o conduzido é aquele que foi preso em flagrante. E, em seguida, nós vamos ter as comunicações, né? Então, tem que ser entregue a nota de culpa. A gente viu que a nota de culpa também está lá no nosso material de inquérito policial e deve ser comunicada em 24 horas ao juiz, à família do preso, ao advogado, caso não tenha defensoria pública. Então, a falta de um desses procedimentos, que são obrigatórios, pessoal, eu vou repetir aqui mais uma vez, sendo o chato repetitivo, né? Acarretará uma ilegalidade formal. Então, basta que não seja comunicado em 24 horas à família do preso, ou que não seja entregue a nota de culpa, para já caber aí um relaxamento de prisão. Tranquilo, pessoal? Então, rapidamente, sobre a primeira espécie de prisão que a gente viu do nosso conceito do primeiro slide, né, que era a prisão em flagrante ou por mandado, a gente, não que a gente esgote o assunto, mas pelo menos os principais pontos sobre prisão em flagrante a gente encerra aqui. Aí passa a ver a prisão por mandado. Então, o que seria esse mandado, né? Seria um instrumento inscrito que corporifica a ordem judicial de prisão. Fundamento legal, artigo 285 do CPP. Existem alguns requisitos, pessoal, para o mandado de prisão. Alguns requisitos que são intrínsecos, ou seja, está dentro do documento, é a exigência que tem no documento, e existem requisitos que são extrínsecos, ou seja, eles não estão corporificados no documento, certo? Mas eles fazem parte do seu cumprimento. Então, o cumprimento do mandato, as regras de cumprimento, as orientações do cumprimento do mandado, são esses requisitos. O que deve conter o mandado de prisão, né? Então, como requisitos, primeiro, ele deve ser lavrado por quem é competente, né? O escrivão e assinado pelo juiz, certo? Então, obviamente, um mandado de prisão assinado por quem não tem competência
é um documento que não tem validade, né? Não existe. Designar a pessoa a ser presa, né? Então, pode ser que ainda não se saiba o nome da pessoa, mas, por exemplo, pode saber um apelido, alcunha, ou alguns sinais característicos, né? Que possam identificar aquele preso, né? Por exemplo, uma cicatriz no rosto ou uma tatuagem, né? Deve conter também a infração penal que motivou a prisão, certo? E essa ordem de prisão ela deve ser fundamentada, pessoal. Ó, a partir do pacote anticrime, as modificações que foram feitas em relação a prisões cautelares, certo? Elas é bem preciso, certo? O Código de Processo Penal, agora no que se refere à necessidade de fundamentação de prisão. O juiz não pode simplesmente de forma genérica, né, determinar a prisão de alguém, como muitos fazem por aí ainda. Tipo, a infração é grave, a pessoa demonstra periculosidade. Não, ele tem que efetivamente dizer o porquê e onde é que ele está visualizando isso. Assim como também nós vamos ver que os motivos têm que ser contemporâneos, né? A gente tem uma famosa operação infinita conduzida aí pelo povo em Curitiba, que muitas vezes pede prisão provisória, prisão preventiva de gente pelo um fato que ocorreu em 2006. Isso não é possível, pessoal, né? Isso é um absurdo, porque como a gente vai ver nos requisitos do artigo 312, certo? Não admite-se isso, apesar dos juízes, né, concederem, né? O que é um outro absurdo, porque nós temos dessa forma a violação do processo acusatório quando a gente tem a parceria, né, sendo bem generoso com esse tipo de procedimento, porque, a meu ver, são fora da lei essas pessoas que praticam esse tipo de ato. Os juízes concedem esse tipo de prisão ilegal, né? Outro dia, eu não sei se vocês viram, uma juíza na dosimetria da pena, isso vocês procurem, é bem recente, está com umas 3 semanas, no máximo um mês, para você ver como é o nosso sistema judicial. Na dosimetria da pena, ela disse que, pela raça da pessoa, do caso do réu, podia-se concluir que ela só podia ser uma pessoa perigosa e fazer parte de uma organização criminosa. Ou seja, é lamentável, né, que a gente, em pleno 2020, a gente tenha autoridade achando que a cor de alguém é suficiente para encarcerar essa pessoa. Sammy, hoje em dia, eu tenho esse mesmo seu sentimento, Sammy. A gente vê tanta coisa absurda e se choca tanto que às vezes a gente torce para ser fake news, né? Professor, Oi. eu não soube do caso não, mas eu estava pensando aqui, às vezes tem que ver em qual sentido que foi utilizada a palavra raça, né? Porque às vezes a gente usa assim, uma raça dessa, raça, sei lá, falando de, por exemplo, de futebol, falando do flamenguista, falando do vascaíno, tá entendendo? Pode ser que ela tenha falado, Não, não mas se a referisse sentença, realmente à a etnia. sentença, Tiago, felizmente a sentença já foi até cancelada. E a corregedoria do tribunal onde ela trabalha mandou fazer uma auditoria em todas as sentenças dessa juíza, porque ela se referiu à raça negra, certo? Indicando que a pessoa negra seria Entendi. mais propensa ao cometimento de crime ou participar de organizações ou associações criminosas. Foi nesse sentido, não tem nem dúvida na sentença. Inadmissível mesmo. É impressionante, é como a Sêmia está dizendo, a gente fica chocado com esse tipo de coisa, às vezes torcendo para ser fake news.
E a E gente fica tão chocado que a gente fica procurando alguma explicação alternativa, né? exatamente. A Eu gente também me senti desse jeito quando eu vi. Só que eu fiquei pensando, cara, ela é uma juíza, né? Eu acho que se ela não quisesse ter dito aquilo, ela teria todo o cuidado e todos os meios para se fazer mais entender que não era racismo, né? exatamente. É inadmissível. Olha, se esse tipo de manifestação a gente deve ser intolerante, né? Quando a gente diz, a pessoa deve ser tolerante, não a tudo, né, pessoal? Tem certas coisas que a gente tem que ser intolerante. Então a gente tem que ser intolerante em relação a esse tipo de atitude. Se a gente é intolerante com o cara que faz isso, que não é autoridade, com o entregador de pizza, que faz isso sendo autoridade, isso a gente vê com frequência, né? Que a gente viu recentemente na Praia de Santos, um desembargador destratar um policial, não era policial, não, ele era da Guarda Municipal, né, de Santos. Aí depois veio uma pessoa destratando um entregador de pizza, né, dizendo que ele tem inveja dele. Depois veio uma juíza, ou seja, isso está se tornando tão cotidiano que a gente tem que fazer tudo para não virar banal, né? Então, a gente não precisa ser tolerante com tudo, não. Com certas coisas a gente tem que ser intolerante mesmo. Então, com esse tipo de coisa, eu não tenho tolerância alguma. Mas, voltando aqui, né? Eu estava falando, fugiu esse assunto por conta da modificação, né? E ainda é direito, né, pessoal, de quem é preso saber quem é que está cumprindo aquele mandato. Quanto ao cumprimento, né? Ali a gente viu requisitos que são intrínsecos ao mandado. E aqui são os requisitos que são extrínsecos, né? Quanto ao cumprimento, qualquer hora e qualquer dia, aí, aqui como é por mandado, pessoal, não tem aquela exceção em relação à inviolabilidade do domicílio, né? Que tem no flagrante. E ainda temos também a questão do período eleitoral. Então, 5 dias antes e 5 dias depois do dia de votação, né, do pleito, não pode haver cumprimento de mandado, prisão apenas em flagrante. Deve ser entregue cópia do mandado, né, quem está sendo preso. Quem cumpre o mandado deve informar o preso dos seus direitos e, obviamente, se identificar, né? Não pode ser uma pessoa não identificada. E há uma hipótese, pessoal, e aí fiquem ligados nessa hipótese, porque a redação desse artigo, que eu, salvo engano, é o 287 do CPP, deixa eu só confirmar aqui. O 287. Ele sofreu alteração pelo pacote anticrime também, certo? Que diz o seguinte, ó. Se a infração foi inafiançável, a falta de exibição do mandado não obstará a prisão. Ou seja, ele pode ser... a redação anterior dizia a falta do mandado. Ou seja, poderia ser sem mandado. A redação nova diz a falta de exibição. Ou seja, há o mandado, mas não está nas mãos de quem vai efetuar a prisão. E não obstará a prisão. Então, ele pode ser preso sem a exibição do mandado. Mas olha o que diz a nova redação do 287. O preso, em tal caso, será imediatamente apresentado ao juiz que tiver expedito o mandado para a realização de audiência de custódia. Certo? Então, não é uma comunicação ao juiz de que a pessoa está presa. É a condução do preso, a presença do juiz para a realização da audiência de custódia. Essa é a redação do artigo 287. Então, há essa exceção, né? E como esse dispositivo foi modificado aí pelo pacote anticrime, né? Acredito que vocês ou já devem estar se preparando para o OAB, né? Muito
É comum a gente ter aluno no estágio 1 que até passa no exame durante o momento que está cursando a disciplina e outros farão no semestre seguinte. Então, tudo que é novo, né, tudo que é alteração, pessoal, é mais propício a cair nos exames, né? Então, fiquem ligados. E em relação à prisão com mandado, pessoal, a gente vai ter, obviamente, falando de prisão cautelar, né? Vou sempre fazer aqui o alerta. Nós estamos falando de prisão cautelar. Nós vamos ter duas espécies, a prisão preventiva e a prisão temporária. Então, vamos falar um pouco aqui da prisão preventiva. É uma espécie de prisão cautelar, então prisão cautelar é gênero, prisão preventiva é espécie, certo? A prisão preventiva ela pode ser decretada em qualquer fase do inquérito ou da ação penal. Então, desde o início do inquérito policial até antes do trânsito em julgado da ação penal, pode haver a decretação de prisão preventiva, certo? Como a gente vai ver, essa questão do momento da decretação é uma das situações que diferenciam prisão preventiva de temporária. Uma das, né? Porque a gente vai ver mais na frente que a prisão temporária só cabe na fase de inquérito policial. E quais são os requisitos da preventiva? Então, nós vamos ter dois requisitos que são obrigatórios. Obrigatoriamente tem que ter a materialidade do crime e indícios de autoria. E aí, em conjunto com esses dois requisitos que são obrigatórios, deve ter pelo menos um dos que são facultativos. Então, existem pelo menos 3 requisitos para a decretação de uma prisão preventiva. 2 são obrigatórios, e aí um dos que são facultativos, que é o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, certo? E isso não tinha antes da modificação do pacote anticrime, certo, pessoal, também. Então, se vocês forem lá no artigo 312, vocês veem que o próprio caput desse artigo ele foi mudado pela Lei 13.964, né, e entrou em vigor no dia 23 de janeiro de 2020. Então, uma das hipóteses é esse perigo aí da liberdade. A garantia da ordem pública, certo? Que aí a gente pode verificar essa garantia da ordem pública observando a gravidade da infração em conjunto com a periculosidade do réu e com a repercussão do crime. Então, até bem pouco tempo, o STJ não considerava a repercussão do crime como garantia da ordem pública. E o caso, né, o case que fez a modificação desse posicionamento do STJ foi o caso do casal Nardoni, né? Então, houve uma repercussão social muito grande, né, daquele casal que matou aquela criança, a Isabela, e a partir de então, o STJ passa a considerar isso. Só uma curiosidade, né? Isso só serve como curiosidade histórica, né? Professor, interromper aqui um pouquinho. Oi. Eu tinha colocado no assunto anterior que você estava falando de prisão em flagrante, e eu coloquei no chat sobre uma dúvida sobre a prisão, sobre o crime continuado, mas seria crime permanente. Eu confundi o termo. Como é que se dá em razão ao crime permanente? Aquele crime que se prolonga, né? Primeiro eu vou pedir desculpa porque eu não vi sua pergunta, certo? Sim. Depois é o seguinte, o crime permanente é aquele crime que se prolata pelo tempo. Por exemplo, sequestro de cárcere privado, extorsão mediante sequestro, alguns crimes, o tráfico em alguns verbos, né? Casos, manter em depósito, né? Por exemplo.
Porque a classificação do crime permanente, Thiago, não é simplesmente esse crime é permanente ou esse crime é instantâneo, né? Alguns crimes, a depender do verbo eleito pela prática do agente, ele pode ser classificado como permanente ou como instantâneo. O flagrante ele se dá a qualquer momento, enquanto não cessar a permanência, o flagrante pode se dar, por exemplo, no sequestro e cárcere privado, ou na extorsão mediante sequestro. Então, a partir do momento da privação da liberdade da vítima, até o momento que ela for solta, né, ela adquirir, conquistar novamente esse bem jurídico que é protegido pelo tipo penal, que é a liberdade individual, a qualquer momento pode haver o flagrante. Certo? Entendi, mas aí se a pessoa for solta e depois os sequestradores forem pegos, aí não foi em flagrante, né? Não, aí não é mais flagrante. Entendi. Aí somente se houver requisitos de prisão preventiva ou necessidade da investigação à prisão temporária. Mas flagrante não é mais. Quer um exemplo de que as pessoas às vezes confundem prisão em flagrante? Esse exemplo eu costumo dar nas minhas aulas de Direito Penal 3, quando a gente está vendo crimes contra a administração pública. O crime de corrupção. Às vezes a gente vê, né, nesses programas dominicais ou noticiários, jornais, que, vou dar um exemplo, o empresário, a ele é solicitado vantagem indevida para que não seja lavrado uma multa. Né? Então, há o crime aí de corrupção passiva, né? Solicitar vantagem indevida para si ou para outro, se utilizando da função pública. O crime de corrupção, ele é um crime instantâneo. Então, ele está consumado no momento em que é solicitado a vantagem. Pela previsão do artigo 301, primeira parte... A ativa, né? Tanto a ativa quanto a passiva. Certo? Tá bom. Pela previsão do artigo 301, primeira parte, no flagrante facultativo, o empresário que é solicitado essa vantagem devida poderia até dar voz de prisão na pessoa, né? Mas isso não ocorre. Mas vamos supor que o dinheiro, o cara pediu 100 mil reais. Aí o empresário diz, olha, eu não tenho agora, mas volte daqui a uma semana que eu tenho esse dinheiro. Passa-se uma semana, o empresário comunica à polícia, né? Arma lá a câmera para filmar a entrega do dinheiro. No momento em que está sendo entregue o dinheiro, a polícia chega, invade a sala, tudo filmado, e o empresário é preso. Isso eu estou narrando como os telejornais e os noticiários aí dominicais, como o Fantástico, narram, né? O funcionário público é levado até a delegacia, é lavrado lá a ocorrência, né? E aí o empresário sai pela porta da frente. Empresário não, o funcionário público sai pela porta da frente da delegacia. E aí a reportagem termina assim, né? E que absurdo, né? O funcionário público, apesar do flagrante, saiu pela porta da frente da delegacia. Ora, que absurdo é ser reportado dessa forma, porque a entrega do dinheiro é mero exaurimento. Na hora da entrega do dinheiro, não havia mais flagrante. O flagrante é na hora da solicitação. Por quê? Porque nós temos aí um crime instantâneo, não um crime permanente. Então, o crime se consuma na hora da solicitação e se exaure, né, na hora da entrega. Então, diferentemente do crime permanente, né, que, no caso, se a pessoa passa uma semana em cárcere, a qualquer momento em que for estourado aí o cativeiro, há situação de flagrante. Ok? Tranquilo? Respondi aí a pergunta? Sim, não? Beleza. Ou coloquei mais confusão na cabeça de vocês?
Então, vamos lá. Outro requisito é a garantia da ordem econômica, né? Então, verifica-se aí a magnitude da lesão concreta à ordem econômica e financeira ou a continuidade da afetação da economia. Por exemplo, se a pessoa atua no mercado financeiro, né? Então, se ele continuar atuando, pode haver aí um problema sério até para a economia geral do país, né? Então, é bom que essa pessoa seja retirada das suas atividades. E ainda a conveniência da instrução criminal, né? Por exemplo, pessoas que estão corrompendo testemunhas, né? E, por fim, assegurar a aplicação da lei penal, né? Então, impossibilitar, por exemplo, a tentativa de fuga. Observar, pessoal, sempre que prisão é o último recurso, deve ser o último recurso, é recurso extremo, certo? Então, por exemplo, assegurar a aplicação da lei penal na questão da tentativa de fuga, se for suficiente mandar apreender o passaporte da pessoa, não há por que manter a pessoa presa. Atenção, pessoal, ao artigo 312, certo? Mais uma vez eu vou fazer essa observação, porque sofreu modificações pelo pacote anticrime. Então, a gente já viu que o CAPT sofreu, vai ver agora que o parágrafo 1º também sofreu modificação, né? Então, a redação aí do parágrafo 1º é que a prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Então, o artigo 319 do Código de Processo Penal traz 10 medidas cautelares diversas da prisão que devem ser observadas antes da decretação da prisão. Então, o que eu estou dizendo, a prisão é o último recurso que o juiz deve lançar mão. Deveria, né? Já que a gente tem uma cultura altamente encarceradora, né? O parágrafo 2º fala expressamente da motivação dessa prisão, né? Então, deve ser motivada e fundamentada, certo? Em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Isso, pessoal, entra com certeza por conta de desmandos e desvios, né, que ocorriam em que a pessoa decretava prisão preventiva por um fato ocorrido há 10, 20 anos atrás. Então, o fato motivador tem que ser novo ou contemporâneo e tem que ser justificada, né, justificada por que essa prisão tem que ser decretada. Ainda ainda temos que observar, né, o artigo 313, né, pessoal, que trata também da prisão preventiva, né, trata de outras hipóteses, né, e o 313 também sofre alteração pelo pacote anticrime, pelo menos no que se refere aos parágrafos 1º e 2º, certo? Que fala que nos crimes dolosos punidos, que nos termos do 312, né, será admitida a decretação da prisão preventiva, ou seja, havendo os requisitos do 312, tem que se verificar se o crime é doloso, punido com pena privativa de liberdade superior a 4 anos, e se tiver sido condenado por outro crime doloso, obviamente, se é condenado, né, aí traz a redundância do trânsito em julgado, certo? E observação aí para também a questão da violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, né, para garantir medidas protetivas, né? Então, tantas medidas protetivas que, por exemplo, foram inseridas no nosso ordenamento jurídico pela Lei Maria da Penha,
como também medidas protetivas que migraram da Lei Maria da Penha para o nosso Código de Processo Penal, como, por exemplo, o distanciamento entre réu e vítima, né? Então, isso faz parte de um dos incisos do artigo 319 como medida cautelar diversa da prisão. E aí vem o parágrafo 1º e 2º, certo? Que foi inserido pelo pacote anticrime, que admite a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando essa não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, alertando que quando houver a identificação, salvo, né, com exceção de que haja outros requisitos para a manutenção da prisão preventiva, ele deve ser colocado em liberdade, se o motivo for só esse, né? E o parágrafo 2º é que não será admitida a decretação de prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. Então, não é só porque a pessoa foi denunciada ou está sendo investigada, isso por si só não é motivo para a decretação de prisão preventiva. Ainda, o artigo 315, que também foi modificado pelo pacote anticrime, fiquem atentos. Então, que fala, mais uma vez, da necessidade de motivação e fundamentação na decisão, tanto que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva. Então, a decretação, a ordem direta da prisão preventiva, a substituição seria a troca de uma espécie de prisão por outra, ou seja, da em flagrante pela preventiva ou da temporária pela preventiva, ou denegar, ou seja, ao pedido de prisão, e o juiz não vislumbra haver a necessidade da prisão. Em todas essas hipóteses, deve ser motivada e fundamentada. O parágrafo 1º do 315 orienta o que seria essa motivação, né? Seria a indicação concreta da existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Então, mais uma vez aqui, o legislador colocou a questão do fato ser novo ou contemporâneo, certo? E no parágrafo 2º, também modificado pelo pacote anticrime, ele traz o que a lei não considera como fundamentada. Então, a decisão que tiver alguma dessas situações, né, dos 3 incisos do parágrafo 2º, não será considerada fundamentada. Não é suficiente para a fundamentação. A primeira seria limitar-se a indicação, a reprodução ou parágrafos de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa, a questão decidida. Ou seja, apenas repetir o dispositivo de lei, né? Isso serve para vocês também, né, pessoal? Quando vocês estiverem elaborando as peças do ambiente virtual, eu vou logo avisar vocês que um dos quesitos que são utilizados pelos avaliadores, né, pelos professores corretores de atividades virtuais, no qual eu me insiro, é que não se considera respondida a pergunta quando há mera repetição do fundamento do dispositivo de lei, né? Então, quando você vai elaborar uma resposta, você tem que justificar e fundamentar. Então, a fundamentação é onde você encontra na legislação. E a justificação é onde você visualiza, naquele caso concreto, a aplicação da fundamentação, certo? Então, eu já adianto que respostas com a mera indicação do dispositivo legal não são consideradas para efeito de correção. Obviamente, né, não pontuam. Também empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto de sua incidência. Por exemplo, dizer que o caso é grave, que a conduta foi grave. Isso não diz nada, né? Porque certos crimes
pressupõe-se que há gravidade, né? Então, por exemplo, crimes que há violência contra a pessoa são graves, né? Então, por si só, não há justificativa da prisão preventiva. E invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Certo? Tá bem. Como hipótese do 315. Dando sequência, não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Então, tudo que se apresenta a um juiz, pessoal, ele tem que enfrentar todos os pontos. Isso a gente vai ver mais detalhadamente quando estiver estudando, por exemplo, embargos de declaração, né? Então, não pode haver omissão por parte do juiz. Então, tem que se alegar tudo que tem que ser pontuado, tudo que a acusação alega e tudo que a defesa alega. Limitar-se a invocar precedente anunciado de súmula sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. Isso aqui é idêntico ao inciso 2º, né, pessoal? Só que o inciso 2º fala de dispositivo de lei, e aqui ele fala em precedente enunciado. Né? Então, não é porque tem súmula que vai se justificar. Sim, a súmula existe, mas nesse caso concreto, você vislumbra a aplicação da súmula onde? Justifique. Ou ignorar também súmula e jurisprudência, podendo ser aplicado no caso concreto. Né? Então, temos súmula e temos jurisprudência que orientam que, nessa situação, certo, não há justificativa para a decretação de prisão preventiva. E o juiz simplesmente ignora, certo? Ainda sobre prisão preventiva, a gente tem alteração do... Pessoal, eu normalmente, nessas aulas, eu não fico repetindo código, né, lei. Eu simplesmente faço uma abordagem teórica mais rápida. Acontece, pessoal, que quando eu optei, desde o semestre passado, de colocar esses dispositivos, isso é só eu estou me justificando mesmo, estou explicando para vocês. Desde o semestre passado, como isso é coisa nova, né, entrou em vigor em janeiro de 2020, e vocês, quando estudaram o processo penal, não viram, era tudo diferente, então eu achei por bem comentar com vocês dessa forma, certo? Então, peço aí desculpas se para uma disciplina prática é meio enfadonha, mas é por conta desse sentimento, dessa necessidade que eu vejo em apresentar a vocês o que é novidade para vocês, porque se eu considero que vocês trazem uma bagagem de processo penal e de direito penal, e essa bagagem, em alguns pontos, está desatualizada, eu tenho que atualizar, certo? Ok? Então, no artigo 316, também teve alteração no pacote anticrime, e ele traz que o juiz poderá, de ofício, ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva, se no correr da investigação do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretarem, se sobrevierem razões que justifiquem. Então, prisão preventiva, pessoal, prisão baseada em requisito. Tem prisão decretada preventivamente, não existe mais requisito, revoga. Aparece os requisitos novamente, decreta. Então, isso pode ocorrer várias vezes durante o processo, certo? É isso que diz o artigo 316. E aí, segue uma orientação para os juízes, né? No parágrafo único, que é a revisão da necessidade da manutenção da prisão a cada 90 dias. Isso é pouco provável que esteja ocorrendo, né, pessoal? Então, a cada 90 dias deve haver uma revisão, e aí, como o caput do 316 fala que o juiz poderá revogar de ofício, né? Se vislumbra-se a não ocorrência
dos requisitos, pode-se rever, né? Na verdade, o próprio juiz de ofício não tem condição de fazer isso, né, pessoal? Porque o advogado do preso é que deve, a cada 90 dias, fazer um pedido de revogação da prisão preventiva, demonstrando que houve modificação, né, da situação. Então, se a modificação da situação, aí vai ser revogada. E a segunda espécie de cautelar que a gente vê aqui é a prisão temporária, pessoal. Então, diferentemente da prisão preventiva, ela não é prevista no Código de Processo Penal. Então, seria também uma espécie de prisão cautelar, né, de natureza processual, destinada a possibilitar as investigações a respeito de crimes graves durante o inquérito policial. Lembra-se que quando a gente viu o conceito de prisão preventiva, eu disse, olha, pode ser decretada durante o inquérito policial em qualquer fase do processo, e essa é uma das diferenças com a prisão temporária. Porque a prisão temporária só pode ser decretada na fase de inquérito policial. Começou a ação penal, não pode mais. E o procedimento é o seguinte, pessoal. Representação da autoridade policial ou do MP, essa representação a gente viu na aula passada, né? Então, tem lá o documento disponível para vocês verem como é uma representação para decretação de prisão temporária ou conversão da prisão em flagrante na temporária. E a gente viu que esse termo representação é utilizado para a autoridade policial, mas ela pode ser requerida também pelo Ministério Público. Ela não pode ser decretada de ofício pelo juiz. Certo? Mas aquele país soberano e independente que funciona lá em Curitiba, um ex-juiz que atuava lá chegou a decretar prisão temporária de ofício. Se representada pela autoridade policial, o juiz deve ouvir antes o Ministério Público, certo? Então, nessa situação em que é solicitada ou a decretação da temporária ou a conversão da prisão em flagrante em temporária, então, há um parecer do Ministério Público sobre essa necessidade. Então, o procedimento que há decisão fundamentada em 24 horas é expedido em 2 vias, né, o mandado. O prazo normal, o prazo regular para a prisão temporária é de 5 dias, mas pode ser o prazo geral, né? Mas pode ser, se comprovada a necessidade, né, para a investigação, pode ser prorrogado por igual período, e decorrido o prazo, pessoal, ou há requisitos para que se converta a temporária em preventiva, e não havendo, tem que ser colocado o preso em liberdade. E, obviamente, né, toda prisão provisória, isso é a regra que tem, não só no Código de Processo Penal, mas a gente vê em diversos, até em tratados internacionais que o Brasil é signatário, a gente vê isso, né? Tem tratados da ONU, tem recomendações do Conselho Penitenciário Nacional, do Conselho Nacional de Justiça, está previsto na Lei de Execução Penal, está previsto no Código de Processo Penal, né? Então, a gente pode citar inúmeras legislações que trazem isso, mas que a gente sabe que não é bem assim que ocorre. A prisão, pessoal, ela tem que ser observada, como eu já disse, como última opção. Deveria, né? Deveria. Nós não tivéssemos essa cultura. Última rácio, né, professor? Exatamente. Se nós não tivéssemos essa cultura de encarceramento, o juiz deveria primeiro olhar para o artigo 319, que traz uma série de medidas cautelares diversas da prisão. Por exemplo, o comparecimento periódico em juízo, né, para informar e justificar atividades, proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, como, por exemplo, bares, estádios de futebol, né, a depender
de qual é o crime, o delito, em tese praticado, né, pelo agente. Proibição de manter contato com a pessoa determinada, né, ou seja, manter aquele distanciamento, né, da pessoa. Observar, né, pessoal, que a violação de uma dessas medidas cautelares, a gente viu que é justificativa para a decretação do preventiva, né. Proibição de ausentar-se da comarca quando a sua permanência seja conveniente à investigação ou instrução, né. Obviamente, aí nesse caso, se há necessidade de sair da comarca, o juiz pode autorizar. Recolhimento domiciliar no período noturno em dias de folga, né, feriados, finais de semana. Suspensão do exercício de função pública ou de natureza econômica, né, por exemplo, o funcionário público que pratica supostamente a corrupção passiva ou um gerente de banco que pratica um crime econômico e a permanência deles na atividade possa ocasionar problema, ele pode ser afastado cautelarmente, né? Aqui não é demitido, né, pessoal? Aqui é uma medida cautelar. Internação provisória do acusado, nos casos de violência ou grave ameaça. Aqui, pessoal, essa hipótese se apresenta como uma medida de segurança cautelar, né, porque a necessidade de haver perícia que declare a pessoa inimputável ou semi-imputável e haja aí risco de reiteração, né? Então, constata-se, nesse caso, periculosidade do agente, fiança, né, e monitoração eletrônica. Então, o juiz deveria olhar todas essas hipóteses antes de concluir pela necessidade da prisão. Vou fazer agora um apanhado, né, um apurado de tudo que a gente viu até agora graficamente, né? Então, vai ser apresentado aqui para vocês, dentro dessas 3 raias, inquérito policial, ação penal e execução da pena. Obviamente, referente à ação penal e execução da pena, nós vamos ver mais adiante, né? Então, quando a gente for ver a ação penal, né, como é que ela é inaugurada, pela denúncia ou queixa-crime, e depois a execução penal na nossa unidade 7. Então, eu vou apresentar aqui algumas bolinhas que representam a natureza da prisão, a espécie de prisão, certo? Em que momento ela ocorre e qual é o remédio que você, como advogado, vai poder utilizar. Óbvio, pessoal, que aqui eu estou apresentando uma regra geral, né? Por exemplo, nós podemos ter exceção no caso de relaxamento de prisão a qualquer tempo, a partir do momento que uma prisão se torna ilegal. Mas eu estou aqui apresentando uma regra geral. Não é um critério absoluto, que fique claro isso. Ocorre um fato, né, que pode ser considerado um ilícito penal, e aí, se houver as hipóteses do artigo 301 e 302, nós temos aí a prisão em flagrante. E você, como advogado, né, sendo contratado por essa pessoa que foi preso em flagrante, o que você pode fazer por ela? Você pode pedir o relaxamento da prisão, isso se o flagrante tiver alguma ilegalidade, quer seja material, ou seja, não é hipótese do 302, ou é formal, ou seja, não foi seguido o procedimento. No caso de não haver ilegalidade, você pode solicitar, fazer um pedido de liberdade provisória, demonstrando que não há requisito da preventiva, certo? Ou, em última instância, um habeas corpus. Habeas corpus sempre a gente usa como última medida. Pode ser que haja a decretação da prisão temporária. Observem que a bolinha temporária ela caiu na raia inquérito policial, né? Então, só pode ocorrer nessa fase. E uma medida, a medida cabível, aí, no caso, seria apenas o habeas corpus. Obviamente, né, pessoal, se não houver, como eu disse, eu estou falando em regra geral,
mas pode ser que uma prisão temporária exceda o prazo. O cara está em prisão temporária há 15 dias. Isso não pode. Nesse caso, há uma ilegalidade. Então, cabe relaxamento por conta da ilegalidade, certo? O que estabelece a divisão da raia inquérito policial com a raia ação penal é o recebimento de denúncia ou queixa. A partir daí, nós temos a ação penal. A bolinha preventiva vai cair bem na linha que separa as raias. Isso porque, como a gente viu, ela pode ser decretada tanto na fase do inquérito policial como na fase da ação penal, certo? A preventiva. E nós temos como medida que vocês, como advogados daquele que foi preso preventivamente, podem utilizar o requerimento para revogação da prisão preventiva, a liberdade provisória e também o habeas corpus, né? Então, isso é o que a gente vai trabalhar nessa primeira unidade, pessoal, certo? Então, essas peças aqui são as peças, tirando o habeas corpus, certo? Porque habeas corpus é tratado na última unidade como ação autônoma de impugnação. Nós vamos tratar do relaxamento de prisão, do pedido de liberdade provisória e do requerimento para revogação da prisão preventiva. Mas tem mais modalidade de prisão que a gente vai ver mais na frente. Não é do nosso interesse no momento, que seria a decorrente de pronúncia, né, que cabe o recurso em sentido estrito, ou habeas corpus, decorrente da sentença, que caberia apelação ou habeas corpus, e aí, depois de transitado em julgado, pessoal, a prisão passa a ser uma pena. E aí só cabe medida da LEP, né, da Lei 7.210 de 84, e como recurso somente o agravo em execução. Então, nós vamos nos deter aí na primeira. Apesar de não ser algo absoluto, determinante, pessoal, esse gráfico, ele orienta bem, assim, no que é regra geral, né? Você vê onde é que cabe cada uma das prisões e quais são, pelo menos, regra geral, quais são os remédios a serem adotados. Tranquilo, pessoal? Pessoal, eu queria que vocês abrissem agora o AVA, certo? E vão na disciplina de vocês. A disciplina é a J54508, né? Vão em material didático, certo? Que vocês vão observar que, além da aula de hoje, prisões cautelares, tem 2 outros documentos, chamados principais peças, tabela, e requisitos comuns às peças. Conseguiram ver aí? Ou não estão nem tentando, estão só me enganando? Você pode repetir? Você vai no AVA, na disciplina de estágio, aí vai em material didático. Aí tem Como 4... é o nome, professor? Nome de... O nome da pasta? Da pasta dentro da disciplina é material didático. Certo, e depois? Certo, aí vocês essa principais peças, tabela, estão vendo aí? Sim. Certo? É um guia para vocês utilizarem durante todo o semestre. É um resumo, certo? Na unidade 1 tem o checklist para a produção de peça. Isso aqui é um resumo de todos os checklists que vocês vão receber. Então, se você procurar aí, por exemplo, relaxamento de prisão, aí vai ter, é cabível quando a prisão em flagrante foi ilegal.
fundamento, artigo 5º, inciso 65 da Constituição Federal. Endereçamento será o juiz de primeira instância. O prazo, né, enquanto a prisão em flagrante ilegal estiver sendo mantida. E o pedido, relaxamento de prisão com expedição do alvará de soltura. Então, isso aqui vai servir como um guia para vocês produzirem as peças de vocês. Tranquilo? É um resumão. Vocês também podem ir na unidade 1 e verificar o checklist. O checklist é mais detalhado. Mas aqui você tem, num quadro só, todas as peças do processo penal. Esses requisitos comuns das peças, pessoal, são 10 páginas que eu escaneei de um livro que eu estou disponibilizando para vocês. Isso aqui, pessoal, serve para qualquer peça. Seja do processo civil, seja do processo penal, certo? O que é exigido? Tem que ter o endereçamento, titularidade, nome da peça, fatos, fundamentos, pedido, autenticação. E aí tem explicando o que é cada um deles, certo? Então, isso aqui vocês leem em casa. Material de estudo para vocês em casa. Certo? Ok? Conseguiram ver, né? Se vocês forem em material complementar e atividades, vai ter aí caso 1, primeira atividade em sala de aula. Tranquilo? Conseguiram ver? Se vocês abrirem esse caso 1, ele vai contar uma história. Certo? Aí vocês leiam a historinha em casa também. Certo? A história da Maria José e do Tiago. Tiago, não fique zangado, porque não é você aqui, viu? A gente evita botar o nome dessas de pessoas assim reais nos casos, mas aqui, como é uma prova da OAB, não teve como eu mudar. Mas porque na primeira momento aleatório da aula, viu, pessoal? Não tem nada a ver com a aula, mas vou contar a história. A virtualização, esse modelo de estágio começou com o estágio 1, né? A primeira disciplina que teve essa parte, né, online, a parte presencial, e a gente, né, um ambiente de auxílio. E aí, no nosso primeiro caso, nós botamos um caso que perpassava todas as unidades. Então, acontecia um crime, aí daquele crime tinha as peças de prisão, tinha denúncia, tinha resposta à acusação, aí tinha audiência, a pessoa era condenada, era uma história, era uma videonovela. E o nome do assaltante era Tiago, por coincidência, certo? E teve um aluno que cismou que era um absurdo botar Tiago, porque ele se chamava Tiago. E esse aluno foi reprovado, porque se negou a fazer todas as atividades do estágio, porque o nome do personagem era o mesmo dele, né? Como se Tiago não fosse quase José de hoje em dia, não é, Tiago? Mas, Sâmia, a Sâmia está perguntando se para enviar a tarefa, ela clica em adicionar. Veja só, nessa primeira tarefa, eu não vou exigir que vocês façam, não. Quem quiser tentar fazer, faz, certo? E aí envia por adicionar. Porque na próxima aula, a gente vai fazer de maneira colaborativa, né?
eu vou, juntamente com vocês, a gente vai destrinchar o caso, passo a passo, e aí a gente vai descobrindo o que é que cabe em cada uma das situações. As primeiras peças eu vou fazer assim, tranquilo? Então, nós vamos fazer, dentro daquele gráfico que eu mostrei ali, nós vamos fazer de forma colaborativa. Nós vamos ser uma grande equipe, né, o número, hoje nós temos 10 alunos, mas essa turma é maior. Então, na próxima aula, a gente vai fazer isso de forma colaborativa. Uma pergunta, isso já vale para nota? Já vale para nota. É a primeira atividade que vocês vão fazer, que vai compor a nota final de vocês. E como é que vai ser essa nota? Não vai ser de forma colaborativa, né? Eu não vou fazer com vocês. Então, vai ser o seguinte, quem tiver presente na aula e fizer, tem 10. Quem não fizer, obviamente, tem 0, né? Então, aqui é tudo ou nada nessas primeiras atividades. Certo? Tranquilo? Então, eu queria que vocês só dessem uma lida no material que eu postei lá no material didático, principalmente naquele texto lá que eu fiz, digitalizei do livro, para vocês ficarem familiarizados com os termos, né? Obviamente, aqueles que nunca peticionaram, né? Porque tem aluno que não teve oportunidade ainda de estagiar, né? Os que já fazem estágio, por exemplo, em escritório de advocacia, sabem muito bem o que é um endereçamento, o que é o fato, o que é direito, o que é pedido, né? O que é uma preliminar, certo? Então, a gente vai fazer assim, tranquilo? Dúvidas, lamentações, angústias, só a angústia só da Sâmia que está nervosa. Mas eu acho que ela já se acalmou, né? Ela depois disse que amou, né? Tranquilo, não tendo... acalmou, né? Não precisa ficar nervosa, não. A gente, aqui é uma... Essa disciplina, pessoal, às vezes eu separo os alunos em grupo, mas para trabalhar mais de um caso ao mesmo tempo. Mas, na verdade, eu considero que a gente é um grupo só, é uma equipe única. Inclusive, eu faço parte da equipe. Então, quando um aluno se dá mal, eu me sinto mais responsável ainda por isso, certo? Então, vocês vão ver que é tudo tranquilo, não há motivo para pânico. No fim, né, a gente se diverte muito. Beleza? Não tendo mais dúvida, pessoal, digitem aí a matrícula de vocês para registrar, né, a presença. E vamos para o nosso fim de semana, né? Da nossa disciplina, que a gente só se vê na segunda agora, né? Todos já registraram aí? Beleza, pessoal. Então, bom final de semana a todos. Vou já começar o horário EF. Às vezes eu fico de bate-papo aqui depois que eu paro a gravação, mas quando eu tenho horário